Gravar de novo. Ótimo. Eu vou tentar botar vocês aqui numa tela pequena que eu consiga acompanhar do lado. E aí tá tudo lindo, tá tudo resolvido. E vamos embora. Beleza, galera. Ó, não é pra ser uma aula que eu só falo. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem interromper, me interrompam, viu? Não vejo problema nenhum nisso daí não. Acho que a aula fica mais dinâmica e é legal, é gostoso isso. Isso é muito bom. Certo? Então vamos, galera, vamos falar agora sobre dor, certo? Espero que todo mundo esteja bem aqui e nesse exato momento ninguém esteja sentindo dor, tá certo? Se por acaso vocês estiverem aí com alguma dor, aí eu já lembrei, tá vendo? Eu posso usar vocês como cobaias, como exemplos para a aula de hoje. Então você já pode me dizer que dor é essa que você tem, tá? E a gente trabalhar em cima disso. Vamos lá discutir que dor é essa. Dor no braço, dor na vacina, essa é a melhor dor que você poderia ter nesse momento que a gente vive. Dor dos ombros, tem alguém que está com dor de cotovelo? Quem é que está com dor de cotovelo? Fala aí. Sim, Ione, você está com dor de cotovelo? Beleza, show de bola. Diga logo aí que dor de cotovelo é essa. No trapézio, beleza. Tranquilo, tô brincando com você. Fique tranquilo, tá? Mas é bom porque aí a gente já entende que dor é essa que você está sentindo, tá bom? E a gente estava falando exatamente sobre isso. Eu vou compartilhar aqui a outra tela e a outra tela a gente vai mostrar o que a gente já riscou um pouco sobre isso daí, tá? O que nós vamos ver hoje, prefiro riscar, tá? Tá muito bagunçado. Então vamos lá. O que eu preciso falar para vocês hoje é o conceito de dor. O conceito precisa ficar claro na cabeça de vocês. Além do conceito, vocês precisam também saber um pouco sobre os caminhos da dor. Eu vou botar assim, caminhos da dor, porque parece um pouco filosófico, mas não é não. Então você precisa saber aonde inicia e aonde termina. Neurofisiologicamente, eu preciso saber que a dor começa lá no nosso receptor e ela vai chegar num ponto interessante que eu vou dizer que é o ponto final, mas embora não seja, mas didaticamente eu vou dizer que sim, que é o meu sistema nervoso central, basicamente no córtex somatosensorial, tá certo? Coloquei siglas aqui, mas vocês me ouviram falar e sabem exatamente do que eu estou falando. Então a gente precisa entender esse caminho neurofisiológico para que eu saiba exatamente por onde está passando e a partir daí eu consiga ter a clareza de onde a corrente elétrica vai atuar. É na medula? É no nervo periférico? É no tálamo? É no córtex? E se eu mexer no parâmetro, vai influenciar como? Então isso aqui, gente, é algo muito importante, que quando a gente domina, aí você esquece aquele negócio de ficar decorando parâmetro de tudo quanto é lado, porque você entende a fisiologia, tá bom? Mas vamos lá, nós estamos aqui, nesse momento agora, de entender os caminhos da dor. Depois que você sabe o caminho da dor, você precisa saber quais as vias neurais da dor. Que são literalmente as estradas, os caminhos, os nervos, aquele passo a passo necessário para que eu consiga realmente saber como a dor ela está chegando em determinadas áreas do meu corpo. Eu preciso saber disso, tá? Porque a partir do momento em que eu sei por onde ele passa, eu sei exatamente como inibi-la. Então, o segundo passo são os mecanismos inibitórios da dor. Pronto, galera. Esse é o passo que a gente tem aqui, que a gente precisa conhecer. Se nós conseguirmos hoje fazer isso aqui, ó, ver o conceito, ver esses caminhos da dor, entender as vias neurais da dor e os mecanismos, eu já estou super, hiper, ultra, mega feliz com o resultado da aula de hoje, que eu tenho certeza que eu não vou conseguir levar até 12h50 tudo e vou ter que parar no meio do caminho. Mas olha que legal. A partir do momento em que eu sei que eu vou estudar a dor,
eu preciso saber que tipo de dor é essa que eu estou estudando. E existem 3 tipos de dor. Essa dor daqui, que eu estou mostrando primeiro para vocês, a dor nociplástica, desculpa a tosse, é uma dor que foi descoberta agora, em 2016. E ela tem algo a mais de complexidade que a gente pode estudar daqui a pouco, tá certo? Mas por ser uma dor diferente, característica, não vai ser o nosso foco nesse momento agora dessa aula. Mas além dela, que é uma corrente, ou que é um tipo de dor recentemente descoberta, nós temos outros tipos de dores também. Nós temos a dor nociceptiva, tá? E nós temos também a dor neuropática, que é aquela dor originária de um nervo, do sistema nervoso central, tá? Ele é o causador, é o foco, a origem da presença da dor. Nós temos esses 2 tipos aqui. E o foco da aula de hoje é me ater com bastante profundidade, se possível, por isso tem a aula já gravada, a dor nociceptora. É ela, tudo que eu vou falar hoje se refere à dor de origem nociceptora. Por isso que eu tenho que estudar como é que os nociceptores se ativam e como eles passam por várias estruturas do meu corpo, fazendo com que eu, no final, perceba a dor e gere algumas alterações sistêmicas a partir daí. Ótimo, já sei disso. Por isso que nós vamos estudar a fisiologia da dor nociceptora. É esse o nosso grande objetivo. Eu não vou estudar a dor neuropática, não vou, tá aqui um negócio dizendo assim, não, de jeito nenhum. Mas a dor nociplástica também não, de jeito nenhum. Não quero confundir a cabeça de vocês. Eu quero que vocês fiquem com a dor nociceptora, porque ela é a mais comum. É a que nós vamos mais ver em nossos pacientes. Mas eu jamais estou dizendo aqui que ela é a única que nós vamos ver. Jamais. Então eu não posso ter o descuido de quando chegar no meu paciente dizer, essa é uma dor que dá para fazer, dá para tratar dessa forma. Se eu não sei nem se é dor nociceptora, neuropática ou nociplástica. Porque os tratamentos mudam. E eu pego um paciente com dor neuropática, não consigo diferenciar e trato com uma dor nociceptora, não vai chegar ao resultado nunca. Você não vai conseguir gerar alívio no seu paciente nunca. Então eu, que sou um professor muito tranquilo, e eu estou lidando com a melhor turma de todos os tempos, isso eu falei pra vocês, isso vocês lembram. Não estou puxando o saco não, tá? Que eu não preciso disso. Eu só estou dizendo que vocês de fato são os melhores mesmo. Vocês, se eu parar aqui agora... não estou puxando o saco de jeito nenhum não. Tanto é que a prova, vou parar aqui de dar aula e vocês que vão dar aula agora, tá certo? E aí? Vamos nessa? Oi? Tá valendo ponto, pessoal? Se tiver valendo ponto, a gente faz. Tiver valendo ponto? Espera aí que eu faço um ponto legal aqui agora. Valeu esse aqui? Ô, pessoal. Valeu esse pontão aí? Valeu? Se tiver valendo tá ótimo, não tem grilo não. Mas tô brincando, vale ponto sim, vale um ponto na vírgula logo depois de botar um 0, alguma coisa pra vocês verem. Não, tô brincando, mas de verdade eu acho que vocês têm tudo para serem excelentes alunos de eletroterapia, tá? Basta focar aqui, tá atento e tá interagindo sempre, que a gente vai conseguir chegar muito, muito, muito longe, tá certo? Mas vamos nessa. Então eu preciso que esse conhecimento de base de fisiologia da dor, ele esteja de algum modo tateando na cabeça de vocês aí. Tanto é que se vocês forem lá no meu material, vai ter a minha aula e do lado um outro vídeo que eu peguei no YouTube de um cara muito bom. Eu sei que a aula dele é muito bem explicadinha, muito direitinha, onde ele detalha com muito mais clareza. Embora ele não fale da dor nociceptor, da dor nociplástica e da dor neuropática, ele detalha com um nível de profundidade muito grande, que aprofunda e dá para vocês uma base muito grande sobre a fisiologia da dor nociceptora. Isso aqui, gente, é um ponto muito legal que a gente vai precisar, sim, de fato, conhecer, não por causa da minha disciplina, galera. Esqueçam a minha disciplina e pensem no paciente. É por causa do paciente, velho. Não sei se você já tem experiência de atender um paciente na prática, assim, real, de estágio. Qual é o paciente que não sente dor?
Pô, o paciente não vai para lá se não estiver sentindo nada. Ele tem alguma disfunção e a dor está lá como um componente dessa disfunção. E eu, como fisioterapeuta, tenho a obrigação de entender a dor dele. E eu tenho que avaliar a dor. Eu não preciso ser o expert, ser o cara com especialização em clínica da dor, mas eu tenho que ser aquele cara que sabe que tipo de dor, pelo menos, né, no meu paciente. Eu tenho que avaliar, eu tenho que entender isso. Então esse é um conceito muito básico, galera, assim, que eu preciso realmente reforçar em vocês e pedir para que vocês realmente estudem, tá? E isso é um ponto muito legal na aula agora, dizendo, não se esgotem com esse conteúdo que eu estou dando para vocês. Ele é apenas o início, tá? Não achem que vocês vão sair da minha disciplina sabendo eletro, não, que vocês não vão sair sabendo. Vocês vão sair conhecendo, sabendo que existe, sabendo que se faz tal coisa de TENS com tal perfil de paciente e que existe determinadas correntes. Mas parar e me explicar com profundidade, aí tem que sentar o bumbum, pegar o aparelho, fuçar o aparelho, mexer e mandar ver, tá certo? É essa a ideia que eu quero trazer para vocês. O conhecimento, ele é constante o tempo todo. E cada vez que eu dou aula para vocês aqui, eu acabo fazendo algum insight de alguma coisa que eu não tinha pensado antes. E a melhor forma de aprender é ensinando. Se você quiser estudar, prepare uma aula, grave uma aula. De verdade, de verdade. Se você quer estudar, estude para fazer uma aula, grave essa aula que você aprendeu muito mais do que se você só estivesse lendo e fazendo apontamento no livro. De verdade, isso funciona pra caramba. Mas vamos lá. A partir do momento que você sabe disso, a gente tem agora a primeira coisa que a gente precisa saber. O que é dor? Dor, gente, nada mais é do que uma experiência sensorial muito desagradável, muito chata, que ela pode ter sido causada por um problema verdadeiro, por uma lesão de verdade, ou seja, um trauma de verdade, ou pode ser que nem exista um trauma. Eu tenha dor e não haja nenhum tipo de lesão naquele local ali. Se isso estiver acontecendo, a gente tem a dor do mesmo jeito, ela não precisa necessariamente de uma lesão, tá? Mas a partir daí a gente vai ter essa percepção de alteração na funcionalidade dos nossos tecidos. A dor é como um alerta, tá? Se eu entendo que a dor é um alerta, eu já trago a dor para um componente mais amplo. A dor, ela é sim decorrente de uma percepção sensorial, mas ela também é fruto das minhas interações afetivo-emocionais. Também é. Ela é fruto dessa interação. Então, o que o seu paciente está falando para você, o que o seu paciente está sentindo, não é só causado pela percepção ali fisiológica do que você estudou. Existe um outro lado da dor que a gente não consegue quantificar e qualificar de uma forma tão precisa, porque depende muito das experiências de vida de cada um, das reações frente à dor de cada um, da forma como eu me comporto perante a dor, e a combinação desses dois componentes na manifestação da dor é que vai trazer o sintoma para que você trate. Muitas vezes, gente, a gente está lá com um paciente crônico, um paciente fibromialgico. Deixa eu só desligar o aqui. Tem como desligar aí? Que tá batendo todo aqui em mim. Pronto. Alívio. E aí nós temos esses dois componentes aqui que juntos vão gerar a percepção do nosso paciente. A partir do momento em que o seu paciente traz e descreve para você ali, ó, ai, tá doendo desse jeito, quando eu mexo desse jeito, lembre-se que sempre vai haver um componente somatosensorial e um componente afetivo e emocional. Quanto por cento é de cada um, aí a gente não consegue dar com tanta precisão. Mas a gente sabe que o componente sensorial, ele tem características muito claras. Eu sei que eu estou falando aqui de uma dor muito localizada, de uma dor muito pontual, que tem características daquela dor que eu consigo descrevê-la com muita facilidade. Mas a afetiva emocional, como o próprio nome já está dizendo, ela mexe com aspectos emocionais e torna a dor
de difícil descrição, difícil de escrever, difícil do paciente dizer como ela se comporta. Ela pode estar em várias articulações ao mesmo tempo. Ela pode estar com manifestações que não tem nada a ver com o local da lesão. Ela se torna mais de difícil entendimento. Enquanto a percepção somatosensorial está acontecendo aqui na minha mão desse jeito e o trajeto é esse. E o trajeto é esse exato aqui. Aqui que está doendo. É aqui que eu sei que está. Então, isso daqui é um componente perceptivo sensorial. Eu consigo descrever. Mas aí, daqui a algum tempo, vai dizendo, caramba, esse local que está doendo aqui, começou a doer aqui agora, está uma ardência. Ai, toda vez que eu mexo aqui, dói, dá um desconforto tão grande. Meu Deus, como é que eu vou carregar agora meu filho? Eu não vou conseguir mais. Entendeu que há uma complexidade maior envolvida quando há o componente afetivo sensorial. E aí a gente vai entender agora que a dor nociceptora, ela vai passar por estágios diferentes. Nós vamos ter o estágio da dor aguda e o estágio da dor crônica. E o estágio da dor crônica. Sendo que, quando acontece uma dor aguda, é aquela dor imediata. É aquela dor imediata. Vamos lá, vocês estão andando e levam um trompaço e fazem uma entorse do tornozelo e aí rompem todos os seus ligamentos do deltoide lateral lá do seu tornozelo, tá? Vocês simplesmente romperam todos. Vai ser uma dor infernal. Não estou desejando isso a ninguém não, pelo amor de Deus, tá? E aí você vai ter uma dor infernal, vai gritar horrores, vai cair no chão se esperneando, mas aquela dor que foi um pico gigantesco, ela vai reduzir e vai ficar uma dorzinha chata, persistente depois. Essa dorzinha chata, persistente depois, é uma dor mais tardia. Ou seja, a dor está entrando num processo de cronificação. É outra fibra que conduz. Quem conduz esse estímulo de dor chatinho, persistente, latejante, é a dor da fibra do tipo C. Já quem emite a dor fisiológica, as duas são dores fisiológicas, tá? As duas são dores relacionadas dentro do processo nociceptor, mas a de percepção imediata, ela é aquele pico que dá e eu de forma imediata percebo essa dor no meu paciente. O meu paciente percebe essa dor. Então, a característica entre aguda e crônica basicamente é a cronologia do evento. Aconteceu uma lesão, pá, dor aguda. E esta dor aguda, pronto. Daqui a 5 minutos eu paro e a gente divide entre as práticas. E aí eu tenho agora com vocês aqui justamente esse conceito de dor aguda e dor crônica, que é basicamente o seguinte: quando eu estou na dor aguda, eu tenho um componente. Quando eu estou na dor aguda, quando eu tenho uma presença muito forte do componente somatosensorial, tá? Basicamente eu só tenho os componentes somatosensorial. Mas a dor aguda, ela é curta, ela é um alerta, ela é um alarme muito grande para que você saia desse perigo constante que aconteceu ali, tá? É uma forma da gente entender a gravidade de daquela lesão ali. Se sentir um pico de dor muito grande, pode ter certeza que diversos mecanismos fisiológicos começaram a ser ativados ali para tentar resolver aquele problema. Então a dor, por incrível que pareça, ela é importante e necessária. Sentir dor aguda, ela é muito necessária, é o que nos mantém vivos até hoje como espécie, não é? Se nós não sentíssemos dor, nós estaríamos envolvidos em situações extremamente graves, iremos morrer sem sentir dor. Ou seja, a gente ia morrer porque não sentiu a dor, não tomou uma atitude para resolver aquele problema. Então ela é muito necessária para a sobrevivência da nossa espécie. Tá? Tanto é que essa percepção tão minuciosa da dor na espécie humana ela é muito mais elaborada do que nas outras espécies. Mas vamos lá, a partir do momento em que a dor sai desse estágio agudo e vai para a fase crônica, aí eu posso dizer para vocês que entra mais o componente afetivo e emocional,
mas eu tenho traços ainda dos componentes de percepção somatosensorial, ok? Entenderam isso aí? Isso é uma dica básica, só para vocês entenderem que nós vamos falar agora em diante que a dor nociceptora, ela possui dois tipos, a dor aguda e a dor crônica, tá? Nós temos esses dois tipos aí. A dor aguda nós podemos chamar ela de dor fisiológica, é uma dor que faz parte do nosso corpo, é necessária, a gente tem que sentir ela mesmo, não é? Fisiológica. E a dor crônica não faz parte. Essa daqui é a chatinha. Essa é a complexa. Que é a dor, que é a dor patológica. Essa não é legal. Essa significa que o bicho pegou. Tem uma lesão instalada lá, tem um processo e ela está persistindo. Não é aquela dor só de alerta. É aquela dor que está persistindo dizendo, cara, o bicho pegou aqui, tem que resolver. Ela está falando isso para o nosso cérebro, tá? Nosso cérebro está entendendo. Rapaz, eu já vi, eu sei que o bicho está pegando, eu já estou resolvendo, fica aí na sua. É a forma que o nosso corpo tem de dizer, ó, aconteceu um problema, eu preciso que vocês resolvam. E sem esse feedback sensorial para o nosso córtex, a gente não conseguiria, de forma autonomicamente, né? O nosso corpo ele não conseguiria gerar processos de cicatrização e recuperação daquele tecido que foi lesionado. Ele é muito necessário, o fisiológico é muito necessário, a patológica também é necessária, mas ela está dizendo que agora tem uma lesão ali, cara. Aí precisa resolver com um pouco mais de seriedade e precisa fazer todos os tratamentos necessários para isso, para que não haja sequelas, tá? E quais são as características da dor aguda? Características da dor aguda é: você consegue dizer com muita clareza a intensidade da dor, você consegue localizar muito fácil, você consegue até fazer um círculo assim dizendo a dor é exatamente nesse ponto aqui, tá? Você consegue ver uma duração muito clara da dor, você consegue ter um padrão temporal muito característico, padrão temporal, beleza, e você consegue também até descrever aspectos relacionados à qualidade disso daí, tá ok? Então a qualidade, é uma dor que fica indo e vindo, é uma dor que começa devagarzinho e vai aumentando, você tem muitas características que você consegue descrevê-la sensorialmente, tá? Mas agora, quando a gente fala do componente afetivo e emocional e das características da dor patológica, aí a gente já está falando que a dor se torna um pouco mais complexa, tá? Porque envolvem reações comportamentais. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem nunca levou um trompaçozinho e aí teve como reação instantânea e meio que sem perceber ir lá de fazer uma massagem no local, aí faz aquele movimento assim, de colocar a mão no local? Isso é um instinto natural que a gente tem, ó. Bateu a mão, bateu o braço no local e a outra mão vem e faz logo uma massagem no local. Isso é uma forma que a gente tem inconsciente de tentar aliviar a dor, aliviar a percepção da dor, porque eu estou dando outro estímulo sensorial ali, que não é de dor, mas é de um estímulo tátil, tá? Isso acontece o tempo todo na gente, isso é uma reação automática. Agora, além disso, vão vir outras reações, outras mudanças fisiológicas que vai envolver áreas da medula, da minha medula e do meu córtex, tanto somatosensorial quanto motor também, ok? E essas mudanças elas são necessárias que eu conheça, que eu saiba que existem, tá certo? Uma vez que você já sabe os tipos de dores nociceptores, que são aguda e crônica, a gente vai precisar entender quem é que conduz a dor aguda e quem é que conduz a dor crônica. O que não é nada difícil de vocês entenderem. Quem conduz a dor aguda é uma fibra nervosa sensorial. E aí eu vou tentar desenhar daqui a pouquinho essa fibra daqui. Porque na ponta, vamos tentar desenhar aqui um negócio bonitinho, um tecido. Vamos fazer de conta que isso aqui é um recorte da pele, tá certo? E aqui dentro, olha. E aqui dentro, daqui a pouco eu paro, viu galera?
2 horas eu paro, já me atrapalhei tudo mesmo. 2 horas eu paro e aí a gente continua só com quem? Aliás, gente, quem precisar sair, pode sair, que aí eu repito desse ponto. Lembra mim, ó, eu estou falando dos nociceptores e das fibras das dores agudas, beleza? Então nós temos agora o nociceptor que está aqui presente nesse recorte da pele. Então ele vai ser conduzido por uma fibra. E essa fibra vai ter o seu núcleo, o seu gânglio, melhor dizendo, e antes de chegar na medula, no corno posterior, ele vai lá depositar-se no corno posterior da medula, que eu vou desenhar aqui agora, esse corno posterior. Pronto, está aqui no corno posterior da medula. Quando ele chega lá no corno posterior da medula, daqui ele vai seguir o caminho dele. Mas uma fibra foi necessária para conduzir a dor. E esta fibra é uma fibra sensorial que vai conduzir o estímulo da periferia para o centro, chamada de fibra A. Deixa eu ver se eu aprendi a desenhar. A delta. Isso, é esse símbolo aí, tá? Fibra A delta, tá ok? Esse é o símbolo de delta, tá certo, galera? E esta fibra A delta, ela vai conduzir a dor aguda. Conduzindo para onde? Para o corno posterior da medula. Ao chegar aqui, ela vai seguir o caminho. Mas é só a fibra A delta que tem aí? Não. Eu tenho uma outra fibra que ela vai ser de menor calibre, muito menos mielinizada, com a velocidade de condução muito menor, que ela vai conduzir o estímulo da dor também para o corno posterior. Aí vem seguindo aqui, a fibra vem para cá, vai ter o seu gângliozinho aqui também. E eles vão juntos lá para o corno posterior da medula. Esta fibra daqui é a fibra que vai conduzir a dor crônica. E essa fibra que conduz é a fibra do tipo C. Professor, a página está aparecendo, eu ia dizer agora. Valeu! É que eu tenho que ficar olhando lá e cá, ó. Eu tenho que ficar assim para poder ver, que eu vou escrevendo e a página vai saindo. Eu já tinha feito vários testes aqui e eu vi que para ler eu tinha que aproximar muito a câmera da minha mão aqui, ó, tá muito próximo. Aí o papel fica pequeno, aí eu tenho que ficar olhando para subir, mas obrigado pelo aviso, viu? Obrigado, pode me avisar toda vez. Pronto. Então nós temos aqui a fibra do tipo C. Então quem é que conduz a dor? A fibra A delta e a fibra C. E essas fibras A delta e C têm características interessantes que vocês precisam saber. Vamos ver agora quais são? Essa daqui é mielinizada, tem mielina. Aqui não tem mielina. Tá. A velocidade de condução dela é de 5 a 30 metros por segundo, que é rápido em relação a do tipo C, que é de 0,5 a 2 metros por segundo. Nossa, super devagar aí, né? Super devagar. Essa daqui, que é a fibra do tipo A delta, eu consigo ativá-la com estímulos térmicos. É bem simples, né? Aquela dor aguda quando você coloca a mão numa chapa quente, você tira de imediato, ali é um estímulo térmico que ativou a fibra do tipo A delta. Estímulo mecânico, pega o martelo e dê uma porrada no dedo para ver se não vai ativar a fibra do tipo A delta. Faz isso não, tá? Brincadeira, tá? Mas essas são são os principais estímulos que nós temos. Agora, na fibra do tipo C, eu vou ter estímulo térmico, estímulo mecânico, mas eu também vou ter aqui um outro que é o químico. E o químico merece aqui uma atençãozinha, que são aqueles substratos pró-inflamatórios que ficam ali irritando o tecido, gerando ativação da fibra do tipo C.
aí é que a gente sente aquela dorzinha chata persistente, porque ele é ativado por substâncias quimiotáxicas, que atraem outras células para o local. E elas são algiogênicas, elas aumentam a percepção de dor. Se eu tenho isso daqui, é óbvio que ela vai ser ativada por outros mecanismos, não apenas pelo térmico, pelo químico, tá? Temperatura, eu consigo perceber se está quente ou se está frio. Mas para eu perceber ao ponto de me machucar, tem que estar muito quente. Então vocês concordam comigo que as fibras do tipo A delta e C, elas percebem os mesmos estímulos que a fibra mecanoceptora do estímulo tátil? Ela não percebe? Se eu estou fazendo isso daqui, eu estou sentindo o estímulo tátil, a minha mão alisando. Agora, se eu pegar aqui uma lixa e passar uma lixa aqui, vai arranhar, vai machucar, e o estímulo tátil está tão forte que ele aumentou tanto o limiar que chegou a ativar o nociceptor. E nociceptores têm limiares de ativação mais alto. Ele precisa de um estímulo maior para poder deflagrar a ativação da fibra delta e da fibra do tipo C. Graças a Deus, porque se ele fosse mais baixo, se eu passasse aqui uma lãzinha, eu ia estar sentindo dor. Então, o limiar de ativação das fibras nociceptoras, eles têm que naturalmente ser mais alto. Para doer, eu tenho que sentir antes o estímulo térmico, eu tenho que sentir antes o estímulo mecânico e, no caso específico da fibra do tipo C, o estímulo químico, que é exclusivamente da fibra do tipo C, tá bom? A outra não tem. Beleza, então se eu já sei isso daí, ficou claro para mim agora que essa daqui é a que conduz a dor rápida e essa daqui é a que conduz a dor lenta. Ou seja, essa daqui é a dor aguda e essa daqui é a dor crônica. Beleza, galera? Captou isso daí? Se nós tivéssemos aqui um aparelhozinho, que é uma agulhinha bem fininha, que nós conseguimos captar a atividade elétrica de uma fibra nervosa, a gente ia ver que a fibra do tipo A delta tem esse comportamento aqui, ó. Ela vem na sua atividade basal, e aí no momento que chega um estímulo aqui, ela faz isso, ó. E volta rapidamente para o seu estado basal. Ou seja, deflagrou, gerou um pico de ativação muito grande, mas logo depois voltou ao normal. Agora, se eu estiver falando de uma fibra do tipo C, ela vem aqui de boa, vem tudo direitinho, e nesse momento aqui chega um estímulo que ativa ela. Ela vai fazer isso, ó. Certo? Percebe que o comportamento na hora de ativação é muito diferente? E isso vai fazer com que os mecanismos que sejam ativados lá na minha medula e daí em diante sejam outros, sejam bem diferentes. Tá certo, galera? Por isso que é bom a gente saber quais são os nossos tipos de fibras nociceptoras, tá? Porque a partir daí, desculpa, eu sei exatamente o comportamento de cada tipo de dor. Mas estávamos aonde? Estávamos falando exatamente sobre isso daqui, não é? Desculpa, a garganta ficou seca. Vamos pegar água daqui a pouco. Deixa eu aproveitar e pegar logo a água aqui, gente, que eu já estou tossindo, eu sei que eu vou ficar tossindo pra caramba já. Pronto, voltando. Então, olhando aqui, vocês estão vendo que eu desenhei de verde aqui a medula, não é isso? E que ela chega no corno posterior da medula. Quando chega no corno posterior, significa que posterior é sempre estimulação, são fibras sensoriais. Mas ela vai chegar aqui em zonas específicas, que sejam zonas mais externas ou sejam zonas mais internas, tá? Para isso daí, é bom que a gente pegue essa região daqui da medula e faça uma ampliação para que a gente possa enxergar de um jeito melhor. Só que eu não vou agora perder tempo desenhando, vou mostrar aqui no livro
para ver se a gente consegue entender melhor. Deixa eu ver se eu trago esse livro para cá. Será que dá pra gente enxergar bem aí? Só não vou poder riscar. Será que eu consigo baixar ainda mais? Agora sim dá pra ver legal. Espero que esteja realmente dando pra ver legal. Mas olha pra cá, galera. Vocês estão vendo que aqui é exatamente essa parte posterior daqui da medula, tá? Nessa parte posterior daqui, ele recortou e ampliou. Ao ampliar, olha como é que essa parte posterior daqui, ela está dividida. É o que a gente chama de lâminas. Nós temos essa lâmina mais externa aqui. Nós temos uma lâmina mais interna. Nós vamos ter, ao total, 6 lâminas. Lâmina 2, lâmina 3, lâmina 4, 5 e 6. Percebem que eu tenho aqui corpos neuronais? Corpo do neurônio. Aí eu tenho um corpo de um neurônio aqui. E eu tenho o corpo de outro neurônio aqui. Percebem que agora a gente chegou no momento em que quem vem externamente vai fazer um contato direto aqui com algo que está, com algum neurônio que já é interno. Então eu tenho o primário e o secundário. Então esses dois agora, quando fazem conexões, eles vão terminar de conduzir o estímulo. Só que olha que coisa legal. Nós temos aqui, difícil pra caramba de enxergar. Esta fibra é a fibra A delta. Olha o caminho que ela vem, ó. Ela vem para cá, faz essa conexão e essa fibra segue o caminho dela. Mas ela também vem para cá e vai lá na lâmina 5 e faz conexão com outro, tá? Com outro neurônio primário. E daqui eles seguem. A fibra do tipo C não faz nada disso. A fibra do tipo C, que é a amielinizada, que é essa daqui, ela só vai chegar nesse carinha daqui, ó. Percebe que ele é um mini neurônio? Tá vendo que ele se conecta aqui, bem difícil de enxergar, mas tenta fazer um esforço aí. Ele tenta chegar aqui e se conecta aqui e ele já vai interagir. Esse interneurônio que está aqui é um interneurônio chave em todo o processo de modulação da dor, tá, galera? Fica atento aí, porque isso aqui é uma peça-chave que vocês vão ouvir falar muito. E a lâmina 2 vai receber um nomezinho legal, que é substância gelatinosa, tá? Na substância gelatinosa existem os interneurônios excitatórios e inibitórios, ou seja, eu quero que a dor passe, eu quero que a dor não passe. Ok? A dor pode passar, a dor não pode passar. São as células de interconexão, são os neurônios de interconexão, tá certo? Olha que bacana, além das fibras do tipo A delta e as fibras do tipo C, existe aqui também a fibra do tipo A beta, e ela vem feliz da vida no TTTTTTTT e para aqui no 4, tá? Quando ele chega aqui no 4, ele vai fazer conexões com dendritos que são do corpo neuronal daqui de baixo, desse daqui. Então a gente vai ter, ao mesmo tempo, chegando nesse conjunto que está aqui, fibras nociceptoras e fibras mecanoceptoras, tá? Por que é importante vocês saberem isso daqui? Porque essas duas fibras que estão levando a dor, elas vão entrar agora numa disputa com esta fibra daqui, que conduz o estímulo mecânico, tá? A partir do momento em que elas disputam as mesmas vias, eu posso dizer, dor, fica aí, que quem vai passar agora sou eu sou um estímulo mecânico, quem manda nesse negócio aqui sou eu que vou passar. Ela vai, pega e passa. Agora, pode ser que não haja estímulo mecânico, o estímulo mecânico diga, não vou, ninguém me ativou, e aí a dor segue o caminho dela, feliz da vida, para que a gente sinta a dor, tá certo? Então aqui, no corno posterior da medula, reside um dos grandes momentos
de analgesia do nosso paciente, de bloqueio do nosso paciente. Então esse ponto aqui, ele é chave para que a gente entenda o primeiro processo, que é das comportas medulares, que eu vou explicar mais lá na frente. Mas se isso daqui não fica claro na cabeça de vocês, pode ter certeza que vocês vão ter uma dúvida enorme, na hora de entender como é que funciona as comportas das dores, tá certo? Eu vou fazer depois um print disso aqui e vou disponibilizar no grupo para vocês, tá certo? Então, uma vez que vocês já sabem isso daí, a gente já entendeu que aqui é o mecanismo básico para um dos principais mecanismos inibitórios da dor, que é o que vai receber o nome de teoria. Ficou bem perto agora. Deixa eu subir de novo para ficar um negócio mais elegante. Aí nós temos agora a teoria das comportas medulares. Pronto, cheguei aqui num dos mecanismos inibitórios, que basicamente o que ele quer dizer é o seguinte: você, ao ativar as fibras mecanoreceptoras através do estímulo tátil, você está fazendo com que, ao fazer com que ele chegue no corno posterior da medula, ele ative primeiro os neurônios primários. E ao ativar os neurônios primários, eu impeço a passagem da dor. Seria muito lindo que eu chegasse aqui e dissesse, ó, se o paciente está sentindo dor, basta fazer um carinho nele que a dor vai passar. Não é tão simples assim, galera. Senão a gente não ia precisar de mais nada, só ficar fazendo carinho que resolve e a dor passa. Mas o que acontece é uma atenuação. Então eu não posso atribuir todo o mecanismo de bloqueio da dor a este único mecanismo, que é uma teoria, galera. Se é uma teoria, ela necessita de comprovação. E essa comprovação de quais são ativados e da forma como são ativados, ainda não há uma clareza 100%. Mas é o que a gente entende como uma teoria plausível e com fundamento, tá certo? Talvez ainda não haja uma comprovação científica de que de fato aconteça desse jeito. E de fato não há. Sou professor de eletro e posso falar isso para vocês com muita tranquilidade. Tá? Não há essa comprovação científica, mas a teoria ela faz sentido. Está presente em todos os livros de farmacologia, de eletroterapia, de fisiologia da dor, porque ela tem fundamentação científica sólida para isso, tá certo? Mas jamais ela vai ser a única responsável pela condução e bloqueio da dor, sozinho, exclusivamente. Até porque, quando ele chega na medula ele continua, ele não para lá na medula, tá certo? Esse estímulo ele vai continuar passando. E aí chegamos num ponto agora interessante, importante para que a gente possa descrever. Então vamos nessa aqui, ó. Quando a gente fala da dor aguda, a dor aguda chegou na medula, concordam comigo? Lá na medula, ela vai continuar seguindo, porque naquele momento ali, o indivíduo ainda não percebeu. E isso aconteceu em milésimos de segundo. Menos de 1 milissegundo ou 1 milissegundo, poucos milissegundos, tá? Depende muito do local. Mas ele precisa continuar subindo para poder chegar ao meu córtex somatosensorial e eu tomar uma conscientização, ter consciência da minha dor, tá certo? A dor aguda, qual é o caminho que ela costuma fazer? Ao chegar na medula, ela vai seguir pela via espinotalâmica. Já está acabando a tinta desse. Neo de novo, espina, né, vertebral, de medula, e talâmica de tálamo. Então vai ser da medula para o tálamo, tá ok? Então, ao chegar no tálamo, qual é o próximo caminho, qual é o próximo destino dela? Tálamo. Então ela vai seguir por essa via e vai parar lá no tálamo. Gente, só relembrando um pouco aqui de anatomia,
a gente tem o tálamo como uma espécie de central de distribuição e de arrecadação. Ou seja, ele é como se fosse uma cúpulazinha. Aí dentro dessa cúpulazinha as fibras chegam e direcionam-se para determinados núcleos. A gente tem o tálamo do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo, nós temos aí alguns núcleos, né? E dentro de cada núcleo desse existem subgrupos, né, concentrados, que somam-se mais de 50 em cada hemisfério aí. Pelo menos 50. E olha quantos núcleozinhos desses. Aí eu vou pegar aqui, que chegou lá, e do tálamo ele vai distribuir para determinadas áreas no córtex do meu paciente. Tá certo? Então vamos lá. Do tálamo, ele já parte diretamente para o córtex somatosensorial. Tá certo, galerinha? Então já parte para o córtex somatosensorial. Opa, subir. E aí é o que eu tomo percepção da dor. Olha o caminho como é rapidinho, não é? Ele vai lá, chega na medula, da medula sobe para o tálamo, do tálamo vai direto para o córtex. Isso não ocorre, e já acabou meu papel, eu vou ter que pegar ali rapidinho. Aí eu já vou falar para vocês agora da dor crônica. Aí já é um pouco diferente o esquema. A gente está falando de uma dor patológica, lembram? Estão lembrados disso? Se é uma dor patológica, a gente vai ter que saber lidar melhor com ela, né? Entender que é o caminho que ela vai fazer agora é um pouco mais complicado. Não é um caminho simples. É um caminho um pouco mais complexo. Mas ele vai seguir agora na medula, pela via paleo espino talâmica. Vai seguir por essa via aí. Aí, nessa via, quando chega, qual é o local que ele vai parar? É o tálamo. Mas antes do tálamo, ele vai fazer um percursozinho mais gostoso aí. Ele vai sair da medula, vai dizer, oh, vamos aqui, ó. Vamos dar uma passeada aqui agora pelo bulbo. Quando ele for no bulbo, ele basicamente ele vai passar sobre a formação reticular. E aí ele diz, beleza, já entendi agora que a gente tem mais características agora espaciais desse tipo de lesão. Mas ele também vai passar sobre o mesencéfalo. E quando ele chega no mesencéfalo, ele diz o seguinte, massa, cara, legal. Vamos entender aqui um pouquinho sobre as características dessa dor. Vamos passar ali dentro do mesencéfalo na substância cinzenta periaquedutal, tá? Então vamos passar sobre essa substância aqui, vamos ganhar mais algumas características, vamos entender. E aí da substância cinzenta periaquedutal, aí agora ele vai para o tálamo. Aí quando chega no tálamo, diz, caramba, eu tenho que levar lá para o córtex. Mas você acha que vai direto para o córtex? Vai nada. Ele vai passar na ínsula, ou seja, vai ao mesmo tempo para a ínsula e para o córtex sensorial. Opa, já corrigi. Sensorial. Pronto. Ficou meio difícil de escrever ali, mas vocês captaram a ideia. Olha como o buraco é mais embaixo. Olha como o caminho já é um pouco mais complexo. Por quê? Porque a gente está falando agora de uma dor patológica, uma dor que adquire novas características. Não é simplesmente a questão sensorial, é uma questão que passa pela adição de novas características, passando pelo bulbo, passando pelo mesencéfalo, passando pela ínsula. Então, na ínsula a gente tem um grande componente aí do sistema límbico, que envolve o componente somatosensorial, ou componente afetivo e emocional, e por aí vai. Então, a gente tem um componente aí bem interessante, né, da dor crônica. E é essa dor que 99% dos nossos pacientes chegam pra gente. 99%. Esse é um número, assim, só para demonstrar a grandeza da dor crônica no nosso quadro. E aí nós temos agora alguns problemas que vão surgir a partir daí. Imagina que o meu paciente sofreu uma entorse. E nessa entorse,
ele teve uma dor muito aguda, e essa dor muito aguda trouxe para ele um tornozelo inchado, um tornozelo roxo, que precisou fazer uma imobilização, e que ele sente dor mesmo parado em repouso. A dor crônica está ali. Agora ele vai ficar com essa dor crônica durante 5 meses. A dor não melhorou, a dor persistiu, e aí eu vou começar a ter problemas em outras estruturas do meu sistema nervoso, nesse caminho todo que eu acabei de explicar aqui para vocês, devido à persistência da dor. A dor, ao persistir tanto, ela vai começar a mudar as características presentes, tanto no meu substância intraperiquetal, vai mudar no meu bulbo, vai mudar no meu tálamo, vai mexer no meu córtex somatosensorial e em várias outras áreas que eu acabei não descrevendo aqui por causa do pouco tempo que nós temos. Mas o que eu quero dizer para vocês é, se a dor ela persiste durante muito tempo, o cérebro da gente vai começar a entender que esse é o normal, esse é o padrão normal. A minha vida é sentir dor, então deixa eu me adaptar para não gastar tanta energia, porque nosso cérebro é super inteligente. Diz o seguinte, ó, não vou gastar mais tanta energia fazendo com que eu esteja sempre preparado para reagir a essa dor. Essa dor está aí, eu vou viver com essa dor. Aí eu vou criando adaptações plásticas no meu córtex para ele entender que isso é normal. Quer um exemplo bem claro disso daí? Vamos pegar agora um paciente com osteoartrite de joelho, eu tenho uma aula sobre isso. Se a gente pegar um paciente com osteoartrite de joelho crônico, vocês vão observar que a musculatura do quadríceps e dos isquiotibiais, ela está hipotrofiada. Está bastante hipotrofiada. Por que a musculatura perde massa muscular num paciente com osteoartrite crônica? Porque essa informação nociceptora que vai inundar a medula do cara, que vai seguir exatamente esse caminho que eu estou mostrando aqui do lado, ó, deixa eu ver, deixa eu fazer assim, aqui do lado, exatamente, ela está sendo o tempo todo ativada. E aí o cérebro está entendendo o quê? Caramba, se eu mantenho a musculatura desse cara muito ativa, quando eu gero uma contração mais forte, vai causar uma dor tão grande que vai ser pior para ele. Deixa eu começar a inativar esses músculos aqui. E aí, por uma ação inibitória dos tecidos vizinhos, os músculos começam a receber menos aporte de informação sensorial. Os músculos, quando eu tento fazer uma contração voluntária, essa contração já sai mais prejudicada desde a sua origem. Eu planejo e o meu córtex motor gera o movimento. Quando eu planejo isso e ele executa com baixo desempenho, é porque a informação sensorial já mandou a informação ruim. E isso vai fazendo com que o músculo ele seja menos alimentado por informações de contração, informações voluntárias, fazendo com que ele vá perdendo essa massa muscular. E olha que chato, quanto menor a massa muscular, mais instável fica o joelho. E aí, mais susceptível a microlesões ele fica. Quanto mais microlesões e mais ativação inflamatória ele tem, mais inibição gera no músculo. E aí eu vou entrar nesse ciclo chato com o meu paciente, que eu vou ter que fazer agora com ele um bloqueio disso daí, através da minha reabilitação. Eu vou ter que intervir com exercícios, com eletroterapia, seja lá com o que for, você vai ser o fisioterapeuta, para entender isso. Pronto, estamos agora com um paciente que tem um quadro de dor crônica persistente. E toda vez que eu tenho dor crônica persistente, eu posso trazer para o meu paciente uma característicazinha adicional à dor crônica dele, que é um processo que a gente chama de sensibilização central. Sensibilização central. A tinta aqui já acabou e ficou super difícil de enxergar. Mas vocês entenderam que aqui é uma sensibilização central. Professor, o que é isso, professor? É uma adaptação do meu sistema nervoso central à dor persistente. E aí ele vai trazer algumas características que são bem peculiares. Isso é certo que vai acontecer? Não. A dor persistente em um paciente que tenha uma lesão
aumenta a probabilidade de acontecer essa sensibilização central. E o que é isso, sensibilização central? É uma mudança na atividade cerebral decorrente da dor persistente. E o seu paciente ele pode ter dores difusas em várias regiões do corpo, dores difusas em várias áreas do corpo. A lesão foi no ombro, mas dói o ombro, o joelho, o quadril, a coluna, ou seja, não há uma característica vinculada diretamente com a dor no ombro, mas a dor é na costela, a dor é no peito, a dor é não sei o quê. A dor ela se torna muito difícil de identificar, tá? Queimação, fadiga, redução do sono, da qualidade do sono e por aí vai. Olha se o seu paciente que tem uma dor musculoesquelética crônica, se essas características não estarão presentes nele, né? Se estiver presente, é provável que cronificou ao ponto de trazer um estado de sensibilização central. E aí me diga agora, me respondam com toda a sinceridade, com o que vocês já viram dessa aula. Faz sentido eu só tratar a lesão dele, sendo que meu paciente, pela devida dor persistente, ele já tem alterações em todo o seu sistema de percepção da dor, levando a uma sensibilização central. Faz sentido eu tratar apenas a osteoartrite desse cara? Será que eu não preciso gerar mudanças plásticas positivas no cérebro desse cara? Será que eu não consigo fazer isso? Consigo, e o fisioterapeuta é o melhor profissional para fazer isso, porque nós somos os profissionais que praticamos os exercícios terapêuticos em nossos pacientes. E hoje a gente já tem uma clareza muito grande de que a melhor forma de impedir processos de cronificação da dor devido à dor persistente, processos de sensibilização central, são com exercícios terapêuticos regulares, manutenção da atividade física regular. Quem é que faz isso? Fisioterapeuta. Quem é que pode fazer isso com muito mais propriedade? O fisioterapeuta que entende esse mecanismo e utiliza a eletroterapia para ajudar. Olha eu já levantando a bola aí da eletro. Pois é, a eletroterapia pode lhe ajudar nesse processo de você entender o que é melhor para o seu paciente. É esse o mecanismo que a gente vai trabalhar, é isso que a gente vai sempre entender como um mecanismo importante para focar no nosso paciente. Beleza, galera? Compreenderam isso daí? Ótimo! Vocês já viram a modulação endógena, a teoria das comportas, mas falta entender agora a modulação endógena da dor para a gente conseguir finalizar esse conteúdo agora para vocês, tá certo? Só vou precisar pegar mais papel porque acabei riscando tudo. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Em pacientes com fibromialgia, funciona da mesma forma ou tem algo diferente? Tem algo muito diferente. A dor na fibromialgia é uma dor sistêmica causada por um distúrbio sistêmico da regulagem da dor. Ou seja, ele tem uma alteração, isso já está comprovado, isso já é possível ser comprovado por exames, de uma quantidade de substâncias nociceptoras que ficam circulando pelas estruturas nociceptoras. Ou seja, é uma desregulação do sistema nociceptor. É um problema de base, ele tem uma alteração de base, que não é necessariamente relacionado a uma lesão, tá? A fibromialgia tem um mecanismo fisiopatológico distinto, porque a dor ela é crônica. Agora, se você me perguntar assim, ó, pacientes com fibromialgia têm sensibilização central? Com certeza absoluta, a maioria dos pacientes tem sensibilização central. Se não tem, vai desenvolver, se não for tratado a tempo. Tá? E sensibilização central é justamente a manifestação a alteração que a dor crônica provocou, gerando esses sintomas que são fáceis de você visualizar. Alteração do sono, perda de sono, né? Dificuldade de ter um sono que restaure, já acorda cansado, passa o dia fadigado. A percepção de dor ela está totalmente alterada, ele sente uma dor que é desproporcional a causa. Então, se eu chegar aqui e apertar o meu dedo, doeu um pouquinho, mas é como se no paciente fibromialgico fosse uma dor absurdamente alta. Então, o limiar de percepção da dor baixou muito, muito, muito mesmo. E aí, os estímulos que eram mecânicos agora são nociceptores.
são nociceptivos, porque o paciente está deflagrando o nociceptor com estímulos leves. É bem diferente. Quando vocês estiverem comigo em reumato, aí eu explico a fisiopatologia da fibromialgia. Falta pouco, falta só um ano. Valeu. Beleza. E é isso. E falta. Deixa eu só pegar mais papel aqui, tá? Você pode pegar ali. Papel. Rapidinho. Foi mal. Acabei usando o papel todo. Mas vamos lá. Ok, aí nós temos agora os mecanismos nociceptores. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar um pouco para vocês. Pronto, olha para cá, quanto papel eu já gastei hoje. Deixa eu só fazer assim. Que eu já estava aqui antes gravando algumas aulas, só para vocês terem ideia aqui. Ó. E aqui já tem umas 4, 5 aulas já gravadas para isso daí. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouco diferente agora. Eu consigo mostrar o slide, que eu acho que vai ser até mais prático, mais proveitoso. Porque talvez eu não consiga desenhar da melhor forma. Deixa eu só vir aqui, aumentar você, puxar para cá. Pronto, perfeito. Então olha que legal, tá aqui, né? Vocês estão conseguindo ver aí o slide tá cortando. Deixa eu só consertar isso aqui. Pronto, aí vocês já estão vendo agora o slide. Modulação endógena da dor. Galera, a gente precisava entender, falando assim, o mundo científico precisava entender como é que a dor ela poderia ser minimizada, né? A percepção poderia ser minimizada. E aí a galera começou a ver que quando você passava por uma situação de estresse muito grande, vinha logo depois uma sensação de alívio, de relaxamento muito grande depois que aquela tensão ia embora. É como se o seu corpo dissesse: rapaz, passou o risco, agora eu vou lhe dar uma recompensa, eu vou liberar aqui substância que vai lhe deixar bem doidão, bem grog, bem out, para que você seja recompensado e você consiga ter um alívio deste desconforto que você sentiu. E isso foi chamado de modulação endógena da dor. Toda vez que você é levado a um extremo, o teu corpo reage tentando aliviar essa percepção do extremo de forma endógena. Então, meu corpo ele tenta modular a percepção da dor, liberando substâncias que são analgésicas, que são prazerosas, que são muito interessantes. E essas substâncias elas são os opiáceos ou opioides, que nós podemos conhecer também como os outros nomes de endorfinas, serotoninas, morfinas e por aí vai, tá certo? Então essas substâncias que são produzidas pelo nosso corpo, elas serão liberadas em situações de alto desconforto. E o que é que eu, na eletroterapia, posso fazer para ativar a modulação endógena da dor? Tentar simular situações onde haja uma alta demanda, tá? E essa alta demanda ela pode vir com recrutamento muscular. Quanto mais músculo eu recruto, mais substâncias opioides eu consigo liberar. Olha que bacana. Então eu consigo, através da eletroterapia, através do estímulo de algumas ações contráteis, mas não só contráteis, porque a própria eletroterapia, independente de como ela for aplicada, por isso que eu falei lá no início da aula e disse que ia voltar, independente da quantidade, do tipo de corrente que for aplicada, eu sempre vou ter liberação de opioides no meu paciente. Sempre vou ter. Lógico que algumas situações mais e outras menos. Mas, além da eletroterapia, que é uma simulação, né, eu observo muito a liberação de opioides endógenos em situações que eu estou com medo muito grande. Esse medo passa, aí eu sinto um alívio. Quando a gente está achando que vai ser assaltado, a gente fica apreensivo, fica com medo da zorra. E quando essa sensação vai embora, você não sente até uma dificuldade de levantar o braço? Dizer, meu Deus do céu, peraí, deixa eu me recuperar aqui. Que a sensação que eu tinha agora é que ia ser assaltado. Peraí, eu tenho que parar, eu tenho que sentar. Ai, não estou nem conseguindo andar direito aqui agora. É porque o teu corpo está recompensando você ali, dizendo, calma, relaxa, relaxa. Tira essa adrenalina toda que estava em você. Agora, vou lhe dar uma acalmada aí muito grande. Além de medo, estresse,
fuga, defesa, ataque. Você passou por essa situação logo depois. E o exercício intenso. Algumas pessoas ficam viciadas com aquela sensação pós-academia. Eu adoraria ficar viciado com isso, porque eu vou na academia, não vicio. Queria viciar e ir para academia, mas não consigo viciar, tá? Adoraria muito ter essa sensação boa que vem depois do exercício, que a gente fica meio out. Não vem comigo, não bate, né? Não bateu ainda. Tô doido para que bata, mas ainda não bateu, tá? Se bateu em alguém, ótimo, maravilha, show de bola. Continue aí que você está no caminho certíssimo. Fazer exercício é a melhor coisa que você faz. Aí tem uma diquinha ótima, né? Que o exercício ele é neuroprotetor. Toda vez que você pratica e mantém atividade regular, você está protegendo o teu cérebro de inúmeras doenças cardiovasculares e também da própria dor. Você diminui as chances de você desenvolver dor crônica. Isso é muito lindo, isso é muito legal. E onde é que a gente entra nessa brincadeira toda? A gente entra no momento em que a gente vai simplesmente tentar simular um exercício mais ativo, uma atividade mais ativa. E é isso que a gente vai fazer com o nosso paciente. Agora olha que legal. A gente está aqui falando da modulação endógena da dor e eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais didática, para que não fique um desenho meio rabiscado. Eu resolvi colocar isso aqui, tá certo? Então vamos lá. Imagine o seguinte. Imagine que isso daqui, que vocês estão vendo, ela é uma fibra mecanoceptora, tá bom? E essa fibra mecanoceptora vai conduzir da estímula da medula para o bulbo, do bulbo mesencéfalo, do mesencéfalo para o encéfalo e vai chegar lá no meu córtex. Quando chega lá no córtex, ele diz o seguinte: caramba, o bicho está pegando lá embaixo, precisamos fazer alguma coisa. Aí, por interações intracorticais, o hipotálamo e a amígdala, que são duas substâncias a nível central, que fazem parte do sistema nervoso autônomo, são ativados. É como se ele fala o seguinte: receba agora que a bronca é tua, pai. Se vira aí. Aí o hipotálamo diz: cara, você larga essa bomba pra cima de mim, agora quer que eu resolva? Eu vou ter que sair avisando todo mundo aí para bloquear a passagem da dor lá embaixo. Aí o hipotálamo e a amígdala diz o seguinte: ô, substâncias interaquedutal, eu tô acordando você agora para você ir lá dizer que o bicho tá pegando, velho. Então aqui, ó, eu tô liberando agora glutamina, é uma via glutaminérgica, que é uma via facilitatória, dizendo: ô, substância periaquedutal, acorda aí e diz para o núcleo magno de Raff que ele vai precisar parar, velho. Que a atividade dele tá muito intensa, velho. Diminui aí porque o bicho tá pegando. Aí a substância cinzenta periaquedutal, que é um bom obediente, é muito eficiente em fazer essa transmissão, ele vira e diz: ô, núcleo, núcleo, você tá aí bagunçando baba? Peraí, então para aí, diminui um pouquinho, que o negócio tá complicado, e aí manda informação inibitória para esse povo parar, pelo amor de Deus. E aí ele manda informação inibitória via GABAérgica e vai fazer agora uma reação em cascata, mandando essa informação inibitória até chegar lá e dizer: ó, na medula, fecha a porta desse negócio para dor aí e só vai passar agora estímulo mecânico. Pelo amor de Deus, não quero mais ver isso daí não. Aí essa informação inibitória, liberando bastante opiáceos, vai dizer o seguinte: pronto, agora a dor está passando de um jeito muito mais atenuado. Consequentemente, menos dor vai passar e mais estímulo mecânico vai conseguir chegar lá, tá ok? E aí essa informação agora, que era eminentemente nociceptora, vai ser agora basicamente era nociceptora, agora vai passar a ser mecanoceptora, tá certo? Atenuando a percepção da dor. Não vai zerar. Nenhum tratamento é milagroso a ponto de dizer: ó, não há dor nenhuma. A não ser aquele tratamento da dor do membro fantasma, né? Você lembra como é que é o soldado lá da guerra que pisa numa mina, a perna dele explode e ele nem sente que a perna dele está ali, que ele perdeu a perna? Ele só vai sentir que perdeu a perna na hora que ele parar? Isso a gente não quer no nosso paciente. Aí é eficiência total. Há um bloqueio realmente, porque a prioridade dali é a vida. O soldado tem que se salvar.
Depois que se salvou, é que o cérebro vai liberando para que aquela informação possa chegar. Então, que entenda que a depender do contexto, essa liberação ela pode ser absurdamente alta para que não haja nenhuma ativação de nosso receptor. Mas no nosso eletroestimulação, isso não é o mais eficiente possível. É uma simulação, tá certo? Se é uma simulação, eu tento amenizar a percepção da dor. E quando eu junto a modulação endógena da dor com as comportas medulares que já estão acontecendo, é como se as duas juntas estivessem atuando em toda vez que eu faço eletroestimulação. E de fato, meu paciente passa a perceber menos dor durante um determinado intervalo, durante um determinado período, suficiente para que ele não precise tomar um analgésico, para que eu consiga realizar outras intervenções, para que eu consiga gerar pequenas mudanças plásticas que serão potencializadas com exercício, com a terapia manual e por aí vai. Entendem, gente, como é que a gente brinca aí com a eletroestimulação? Então vocês já aprenderam agora comigo essas duas modalidades de inibição da dor, teoria das comportas e a modulação endógena da dor. A explicação mais detalhada sobre cada uma delas está na aula mesmo, né? No passo a passo mesmo, bonitinho. Mas eu acho que deu para aprender, eu acho que deu para entender aí, certo? E aí eu vou pedir o que para vocês? Lógico, assistam a aula, assistam lá o conteúdo que ele vai... Você vai pegar partes que vocês não conseguiram captar, tá ok? Tranquilo, galera. Me fala aí se tem mais dúvida, como é que vocês estão? 15 pessoas. Tranquilo. Então, ótimo. Tranquilo, sem problema nenhum. Se não tem dúvida, vou parar aqui a gravação.